palestra é o evolucionismo teísta. Por que esse título? E o que é? Nós vamos discorrer ao longo dessa palestra o que isso tem causado no meio teológico evangélico ou protestante. Inicialmente eu quero dizer que quero me apresentar. Meu nome é James Carvalho Martins. Eu sou cirurgião dentista pela Universidade de São Paulo, muito afeito aos estudos da biologia e, como diletantismo, gosto de física teórica. E isso tem me ajudado efetivamente a fazer uma análise da Bíblia, na qual eu tenho encontrado assuntos excitantes, especialmente no livro de Isaías, que, se houver oportunidade, nós falaremos. Mas a nossa preocupação é com os nossos teólogos evolucionistas. E o que é isso? O que é a teologia? O que é o evolucionismo teísta? O evolucionismo teísta é uma síntese entre o criacionismo bíblico e a evolução biológica materialista. Mas há todo um desenrolar histórico sobre isso daí, que nós gostaríamos de elucidar, de aclarar para aqueles que nos veem e ouvem. A minha formação de berço é evangélica, sou de origem presbiteriana. Fui educado na minha infância que a Bíblia era a palavra de Deus. E até a minha adolescência frequentei a igreja e eu tinha lá a minha formação. Meu embasamento, embora limitado, teológico, estava todo calcado na Bíblia e supostamente na sua veracidade, como eu fui ensinado, fui educado. Quando se chega em nível colegial e até universitário, o aluno ele é torpedeado, ele é ensinado exaustivamente de que a evolução seja um fato. Eu me lembro da aula de cursinho pré-vestibular, em que o professor, um excelente professor de biologia, estudando a teoria, demonstrando no quadro negro a teoria do Oparin, um bioquímico russo, na década de 30, ele propôs que a atmosfera primitiva teria alguns gases e que esses gases seriam metano, CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2, água sob a forma de vapor, H2O, descargas elétricas e radiações ultravioletas. E naquele período em que a Terra, depois de juntamente na formação do Sistema Solar há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra então estava esfriando, e naquelas águas quentes do planeta primitivo teriam surgido as primeiras formas de seres vivos, ou o primeiro ser vivo, mais especificamente. E o professor fazia toda aquela encenação, não havia data show, coisas desse tipo. E o professor, na lousa e lá à frente, ele encenava, ele fazia a onomatopeia das descargas elétricas, dos raios, dos temporais, das chuvas, das erupções vulcânicas, e a radiação ultravioleta e as moléculas daqueles gases reagindo-se umas com as outras, metano, CH4, amônia, NH3, água sob a forma de vapor, que teriam formado as primeiras substâncias ainda não vivas, que ele chamou de coacervados.
milhões de anos depois, eis que a vida surge. Eu me lembro que eu cheguei para o professor, com a minha formação, falei: professor, onde entra Deus nessa história? O professor olhou e falou: a ciência não cogita de Deus. Não há necessidade de Deus. O meu mundo teológico interior desabou. Eu falei: então não há necessidade de Deus. E naquela minha incipiência de estudante de biologia, aquilo mexeu com o meu modelo filosófico-teológico. Me abalou, embora eu não tenha imediatamente me tornado um ateu. Na realidade, eu não cheguei a me tornar quase um ateu. Na realidade, eu acabei, sem saber, eu acabei também fazendo a minha síntese do evolucionismo com o relato da criação. Acabei me tornando, sem ler Teilhard de Chardin, sem ler os teólogos cristãos evolucionistas, eu acabei me tornando um evolucionista teísta. Porque foi-me dado que a vida teria surgido naquelas condições. O professor ainda reforça na lousa, com as experiências de Stanley Miller, em 1953. Miller supostamente teria repetido aquelas condições daquela atmosfera primitiva em tubos de ensaio, em laboratório, e ele teria, jornais da época de 53 diziam isso, que ele teria a chave para o aparecimento da vida já tinha sido determinada, tinha sido estabelecida por Stanley Miller, Urey e Fox e outros ali, especialmente Stanley Miller. Esse é o ponto em que mexeu radicalmente comigo e me tornei um evolucionista. Os anos se passaram e acabei voltando para a vida cristã. Depois de abandonar, durante longos anos, eu abandonei a vida cristã. Falei: bom, se Deus existe, e deve existir, Ele criou todo esse universo, criou o planeta e deixou a coisa correr. E o homem passou por todos esses processos evolutivos vindo dos seres inferiores. Eu criei, literalmente, que a vida teria surgido a partir daquelas condições. Então, supostamente, o Miller teria demonstrado. Bem, por motivos outros particulares da minha vida, eu volto para a vida cristã. Para os teólogos, eu me senti como filho pródigo, distante do pai, da casa do pai, quando as alfarrobas, as bolotas estavam se tornando apetitosas. Eu voltei para a casa do pai, evidentemente. Voltei para a vida da igreja, mas evolucionista. Eu ainda cria que Deus poderia ter usado a evolução para chegar no homem, ou para chegar ao homem. Mas nesse meu modelo evolucionista ateísta, eu tinha algumas indagações que não me respondiam satisfatoriamente. Se a evolução foi um fato, se a evolução é um fato, e o homem vem por um processo evolutivo, o homem e o chimpanzé, tendo um ancestral comum, como eu aprendi, não é? Onde entra a queda? Ele vem por um processo evolutivo. O que era a queda do homem? E eu tentava, com o meu modelo, nas minhas elucubrações
biológicas, eu tentava querer encontrar, para fazer dentro desse paralelo da Bíblia com a evolução, eu queria encontrar o momento da queda. E não achava. Qual seria o momento da queda? Será que, indagava eu, será que a evolução, será que a queda do homem não seria o momento, a diferenciação da cortical cerebral do homem, da córtex cerebral do homem, a complexização do seu sistema nervoso, dele começar a procurar a fêmea mesmo fora do cio? Não satisfazia. Qual seria o motivo da queda? O que seria a queda do homem? Isso lá no meu início dessas elucubrações, dessa síntese entre a teologia e a evolução biológica. E não encontrava a resposta, eu abandonei e abandonei. Como é que surgiram os cientistas criacionistas? Todos eles, todos, ex-evolucionistas, nas mais diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento humano, na área da hidrologia, na área da biologia, da bioquímica, da paleontologia, da genética. Então eles se reuniram especialmente na década de 60, especialmente na área da geofísica. Então esses cientistas, todos de origem evolucionista, eles começaram cada um em sua área a colocar em dúvida a propriedade da Terra. A propriedade da Terra. A evolução biológica precisa de milhões de anos. Então, o que esses cientistas fizeram? Na década de 60, vamos pegar alguns, geofísicos e astrofísicos. A resposta para aniquilar a evolução, não está propriamente com a biologia. Nós vamos ver que as experiências do Miller, repetidas, nós vamos encontrar falhas gritantes. Então, nesse histórico que eu estou dando do ressurgimento dos criacionistas, de cientistas não teólogos, na década de 60, você pega um cientista, um astrofísico. Os cientistas sabem, por estatística, quantas toneladas de meteoritos caem na superfície terrestre por ano. Não é? A superfície terrestre é conhecida. Eles sabem que caem tantas toneladas por quilômetro quadrado da Terra. É conhecido também que cerca de 25% de todos os meteoros que caem, chuva de meteoros na Terra, os que caem, que não se queimam na atmosfera, os que caem, cerca de 25% deles contém irídio e níquel. Então, se você sabe quanto que cai, quantas toneladas por ano por superfície conhecida, e partindo da premissa de que a Terra tenha os 4,5 bilhões de anos, você poderia fazer uma estimativa de quantas toneladas de irídio, especialmente o irídio, teriam na Terra. Se a Terra tivesse, esse é um resultado de um astrofísico que diz o seguinte:
Falou, a Terra não pode ter 4,5 bi. Senão o irídio não seria um metal raro. Você encontraria irídio e níquel em muitíssimas maiores quantidades aí no planeta todo. Então a Terra não pode ter. Olha, presta atenção, você sabe quanto, conhece a superfície da Terra, você sabe quanto cai por estatística, quantas toneladas por quilômetro quadrado. Feitos os cálculos, você teria que ter muito mais níquel e irídio. Ele começou a idem para o decaimento do campo magnético da Terra. Nós vamos entrar depois nisso. Vou mencionar, Dr. Thomas Barnes, que faleceu recentemente, velhinho, PhD em Física, professor da Universidade de El Paso, no Texas. Dr. Thomas Barnes chegou a ser cotado para Nobel de Física, com livros textos em magnetismo e eletricidade nas universidades de engenharia e de física. Um homem de ciência. O que ele fez? Ele pegou, não é? Fez um levantamento desde que em 1835 Gauss, físico Gauss, o homem da senoide, fez a primeira leitura do campo magnético da Terra. E até 1965, uns 15 ou 20 outros físicos nos mais variados pontos da Terra fizeram leitura do campo magnético da Terra. E o campo magnético, o magnetismo é lido em ampere por metro quadrado, ou Tesla. Dr. Thomas Barnes jogou esses valores desde Gauss, 1835, ele colocou isso em eixos cartesianos, em ordenada, ampere por metro quadrado e abscissa tempo. E o que ele descobre? O que ele vê nesse... Ele encontrou um decaimento exponencial, uma hipérbole. E ele quantificou. Ele quantificou esse decaimento exponencial. Ele disse, encontrou um valor, uma constante de enfraquecimento do campo magnético da Terra. A cada 1400 anos, o campo magnético da Terra é reduzido à metade da força que tinha. Se em 1965 você tinha tantos amperes por metro quadrado, 1400 anos atrás você teria 2 vezes. Mais 1400 anos, 4 vezes. É uma PG. Mais 1400 anos, 8 vezes. Mais 1400 anos, 16 e assim por diante. Quando ele retrocede no tempo, dobrando a força do campo magnético da Terra, quando ele chegou em torno de, por volta de 10 mil anos, eu não falei 10 milhões e nem 10 bilhões. Dr. Thomas Barnes, quando ele volta com esses valores, há 10 mil anos atrás, o campo magnético da Terra teria que ser tão violentamente forte que a Terra não deveria ser um planeta, mas ser uma estrela magnética como o Sol, portanto com fogo na superfície, com plasma. O fogo do Sol lá é plasma, o Sol é uma fornalha termonuclear. São explosões termonucleares. Grande formação de hélio. Dr. Thomas Barnes não teve medo. Ele diz assim: a Terra não pode ter que 10 mil anos. É o limite. Não pode ter. Bom,
Os evolucionistas, eu tenho aqui, pois posso mostrar, os evolucionistas refutam, dizendo que a cada 700 mil anos, já estão baixando essa idade, viu? Agora já andei vendo 140 mil. A cada 700 mil anos, o campo magnético da Terra sofre uma inversão. Porque encontradas rochas na dorsal oceânica, essa elevação de montanha submarina que separa entre a África e a América, encontraram lá umas variações em rochas de magnetismo. Está vendo? Isso prova uma inversão. Outros próprios geólogos não criacionistas falam, não, isso daí são oscilações do campo magnético da Terra. São oscilações e não inversão de campo. Mas vamos ouvir o que diz o professor de física da Universidade de São Paulo, chamado Igor Paca, que eu tenho isso numa revista super interessante, alguém me deu uma cópia. O professor Igor Paca, falando sobre o campo magnético da Terra, ele diz o seguinte: o campo magnético da Terra é o resultado da rotação da Terra. Ele fala assim, então, que por modelos computacionais, o centro da Terra você teria um bloco de ferro sólido com ferro líquido, cristalino, uma substância cristalina, que entraria em contato com a manto, as camadas superiores. E nesse movimento de rotação da Terra, cada 24 horas a Terra, né, dá um giro no seu próprio eixo, e esse movimento rotacional da Terra criaria esse dipolo, o polo norte magnético e o polo norte magnético e o sul. Igor Paca falando. Ele fala, nós sabemos que o campo magnético da Terra, Igor Paca falando, nós sabemos que o campo magnético da Terra, que portanto esse dipolo é resultado da rotação da Terra, nós sabemos que a cada 700 mil anos sofre uma inversão. Aí ele diz, só que para acontecer essa inversão, o que deveria acontecer? A Terra deveria ser freada, sofrer uma ação de frenagem, lentamente, e começar a girar ao contrário, para inverter o polo magnético. E ele fala, nós sabemos que isso nunca aconteceu. O que é que o professor Igor Paca está dizendo? Se ele diz que é um dipolo, que a Terra está girando, então cria um polo sul magnético, norte magnético, daí a bússola aí para o norte, e que é o resultado do movimento de rotação da Terra, e que a Terra a cada 700 mil anos sofre uma inversão. Você sabe o que precisaria acontecer do ponto de vista da física para a Terra parar? Ela teria que sofrer uma frenagem, primeiro, ou abrupta ou lenta. Se for abrupta, os oceanos varreriam toda a superfície terrestre e você encontraria sinais e mais sinais dessa super maré. Destruiria a vida toda. Você não encontra sinais geológicos disso. Se você frear a Terra lentamente aos milhões de anos, se você retardar o movimento de rotação da Terra só em 10% da velocidade, a velocidade de rotação da Terra é cerca de 1.600 km por hora. Se você atrasar, retardar essa velocidade em cerca de 10%, a parte exposta ao Sol é torrada. A parte do outro lado é congelada. A vida seria impossível. O
próprio professor Igor Paca não nos dá a resposta. Ele nos dá uma pista que o Dr. Thomas Barnes está certo. Onde estão os milhões de anos? E o Dr. Thomas Barnes é dessa leva de cientistas da década de 60 que falaram, não dá. Por isso que eu estou falando que a geofísica anula a biologia. Só mais um dado. Os cientistas já determinaram, isso daí vocês podem entrar no Universo Criacionistas e vocês vão encontrar lá. Os cientistas já determinaram, e há livros criacionistas de cientistas que não são fundamentalistas, pejorativamente chamados de fundamentalistas. Há livros que mostram, né, que o Sol, já isso é mensuração, isso é ciência. Vocês sabem, os irmãos devem saber, os teólogos devem saber, que o diâmetro do Sol é cerca de 1.400.000 quilômetros. Cientistas determinaram, estudos no Base Naval, Instituto Nacional Naval dos Estados Unidos, cientistas e outros desde 1600, já estudando as eclipses, cientistas já têm determinado que o Sol encolhe cerca de 1,52 centímetros por hora. 1,52 centímetros por hora. Se você voltar no tempo, somando, aumentando a superfície solar, quando você chegar em 100 mil anos atrás, eu não falei 100 milhões, eles dizem que a Terra tem bilhões. Quando chegar em 100 milhões de anos, o diâmetro do Sol já seria tão grande que os planetas deviam ser engolidos. Esses cientistas se reuniram na década de 60 e eles começaram a fazer o caminho inverso dos nossos teólogos no século passado. É por isso que eu quero falar sobre o evolucionismo deísta.